Este plano eu garanto, eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela Mafre Capitalização. SUSEP número 15414-001721/2012-94. Regulamento completo no site www.grupobompastor.com.br. Vamos falar de algo importante. Cuidados com o mosquito da dengue. Você deve ter notado o aumento de chuvas neste período do ano. E é na água parada que o mosquito se prolifera. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor. Educadora! Vem pro Savenhago, a Casa da Páscoa. Compre por menos! Aproveitando as ofertas, Aqui dá pra fazer a Páscoa da família inteira. são centenas de produtos com preços reduzidos para a sua Páscoa ficar completa. Frango inteiro congelado Seara, quilo 2,95. Açúcar Cristal União, 5 quilos, 6,48. Cerveja Boêmia Lata 350 ml, 1,99. Arroz tipo 1, 4R, 5 quilos, 7,68. Óleo de soja soia 900 ml, 2,58. Parcelem até 3 vezes no cartão Savenhago. Compre por menos! No Savenhago é muito mais barato. Compre também pelo site. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Educadora. Notícia. Nesta sexta-feira, dia 23 de março, as vagas abertas no posto de atendimento ao trabalhador de Limeira são para controlador de entrada e saída com experiência e ensino médio completo, técnico mecânico com experiência e ensino médio completo, vidraceiro com experiência, ensino fundamental completo e habilitação nas categorias A e B e auxiliar de limpeza com experiência e ensino fundamental completo. Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer ao Pátio Limeira, localizado na Rua Tiradentes, 1366, no centro, no edifício Pátio Office, anexo ao Shopping Pátio Limeira, portando carteira de trabalho, RG, CPF e número do PIS ativo. O atendimento segue até às 4 da tarde. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora. Notícia. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. São 11 horas e 59 minutos, 11h59. Ponto final no A Voz do Povo desta sexta-feira para estabelecer o colóquio com... O povo brasileiro. Quem é que veio fazer colóquio comigo hoje aqui? O povo brasileiro. É o Carequinha? Quem veio fazer o colóquio Você hoje é o Carequinha? o povo brasileiro. Eu represento, a partir de agora, o povo brasileiro, essa gente enganada pelo PT, vítima do PT, vítima do Lula e vítima do STF. É mesmo, Caio? Então, você está tão revoltado peço assim. vênia ao nobre colega, a Vossa Excelência, para me apresentar nesta sexta-feira, depois dessa participação, como de costume, brilhante da doutora Priscila, da prestação de serviço que ela faz toda sexta-feira, ou pelo menos sempre quando vem ao programa. Eu me apresento como povo brasileiro. Você que está nos ouvindo, estou de nariz de palhaço. Você que nos ouve ver, estou de nariz de palhaço. Eu sou o povo brasileiro.
eu represento as vítimas do PT e do STF, do Gilmar Mendes, do ministro Marco Aurélio, que ontem você certamente deve ter acompanhado a votação no STF, que livrou pelo menos até o dia 4 de abril o Lula da prisão. Certamente você acompanhou, vibrou, eu percebo a sua alegria efusiva, o seu sorriso de orelha a orelha. Eu percebo o quão feliz você está. Afinal de contas, o meu time perdeu e o seu ganhou. O Brasil perdeu, né, junto com o meu time. O time perdeu? O seu time ganhou e o meu perdeu. Eu disse o contrário, né? O seu time ganhou e o meu perdeu. E aqui eu sou obrigado a usar uma das grandes lideranças da esquerda como referência, já falecido, Darcy Ribeiro, que disse certa vez: tudo que eu tentei fazer na vida deu errado. Tudo pelo que eu lutei não deu certo, não prosperou. Eu sempre perdi. Quando tentei, por exemplo, alfabetizar os índios do Brasil, e em todas as outras tentativas, eu me frustrei. Mas, mesmo tendo perdido, me frustraria mais se estivesse ao lado de quem ganhou. Darcy Ribeiro, em todas as minhas iniciativas eu me dei mal, quebrei a cara, eu perdi. Mas, prefiro ter perdido ao estar ao lado dos que ganharam. Comemora, vai, comemora. Não sei afinal, o Lula vai se safar. Lula vai se safar. Não sei por que você está falando isso. Ministro Marco Aurélio dizia ontem, você viu ele dizer? Que você explicasse. Você viu o ministro? Devo me manifestar. Você viu o ministro Marco Aurélio dizendo ontem? Demonstrar uma alegria esfuziante. Olha, presidente, né? Não presidenta. Presidenta Carmen Lúcia, eu não posso ficar aqui depois das 6 da tarde. Eu tenho até uma passagem comprada. Ora! Um ministro também é um agente público. Um juiz também é um agente público. Ainda que na mais alta corte desse país, na Suprema Corte, é um agente público, pago e muito bem pago pelo dinheiro dos impostos que você, cidadão brasileiro, paga. Um ministro, ainda que a sessão tivesse sido marcada em caráter extraordinário e em cima da hora, o ministro teria de ter mudado o seu compromisso. Mas o ministro Marco Aurélio levantou como se isso fosse uma passagem aérea e mostrou para a ministra Carmen Lúcia: olha, minha passagem aérea, eu preciso ir embora antes das 7 da noite. O ministro fez isso. Eles não quiseram julgar na noite de ontem o mérito. Deram pelo menos mais 10 dias ou 11 dias de liberdade ao Lula. Mais do que isso, né? Porque o TRF4 julga na segunda-feira, mas aí há um vácuo jurídico. Ainda que o TRF4 negue os recursos do Lula, ele ainda tem esse fôlego até o dia 4 de abril, quando há o julgamento, que é o que tudo indica vai acabar com a prisão em segunda instância. E aí eu quero ver todos os demais corruptos na rua, Ivan. Você quer? Todos os demais corruptos presos sem o julgamento na terceira instância têm de estar na rua, porque o Lula não é um ser humano, um brasileiro diferente de mim ou de você ou de ninguém. O Supremo Tribunal Federal não pode mudar a lei para favorecer apenas e tão somente um brasileiro, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. O STF está mudando o procedimento, uma decisão dele próprio, pela prisão em segunda instância, para favorecer um dos 200 milhões de brasileiros. O Caio Bortolã, eu acho o seguinte, sabe o que eu acho? Você é um cara inteligente, rapaz. Você é um cara inteligente, sagaz.
Não sei como é que você embarca assim numas canoas furadas como essa que você embarca. Você acreditou que ontem, ou amanhã, ou depois de amanhã, nós podemos esperar justiça, algo assim absolutamente digno de uma nação brasileira, do povo brasileiro? Você estava esperando mesmo alguma coisa? Eu sou o povo brasileiro, Ivan. Olha aqui o meu narizinho. Olha aqui meu narizinho vermelho. Diante de tudo que nós vimos, brasileiro, que nós estamos assistindo nos últimos tempos, e nos tempos anteriores, nos tempos idos, passados, diante de tudo isso que está aí, você ainda tinha uma esperança, Caio. Eu sou o povo brasileiro, olha a cor do meu narizinho. Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Sou brasileiro, não desisto nunca. Olha a cor do meu nariz, quer mais vermelho. Quer mais? Enquanto você ficava assistindo lá o julgamento, lá, os ministros do STF, ministros dizendo que ele precisava ir embora, que ele tinha um compromisso, né? Você já certamente assava uma carninha, tomava uma cerveja. Vamos brindar pelo Lula! Vamos brindar pelo herói do povo brasileiro! Enquanto você ficava vendo aquilo lá, o ministro dizendo, olha, vamos acabar com isso aqui, deixa pra semana que vem. A semana que vem não, semana que vem tem Páscoa. Então deixa pra outra depois da Páscoa. Eles não trabalham na Páscoa. Eu tenho que sair, eu tenho que ir um compromisso, então semana que vem não dá porque é Páscoa, deixa pra outra. Enquanto você estava assistindo isso daí, lá... no Paraná estava acontecendo o seguinte, o governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, por acaso, só por um acaso do PSDB, o governador Beto Richa, denunciado de tudo quanto é lado pelo Ministério Público, denúncias terríveis de corrupção feitas pelo Ministério Público contra o governo Beto Richa, por acaso um governo do PSDB, o processo contra ele foi completamente anulado. Já não há mais acusação nenhuma contra ele por conta de um erro de iniciativa do Ministério Público. Tá errado? Houve um erro de iniciativa, cancela tudo, para tudo, já não tem mais denúncia. Caio Bortolã. Tá e você errado. está esperando justiça, Caio Bortolã? Tá errado. Você tem mais que pôr esse nariz de palhaço. Tá errado. Deixa eu mandar um abraço pro Zé Renato. Alberto Richa. Nosso ouvinte de todos os dias. Alberto Richa, a aplicação da lei. Tomei um cafezinho com ele ontem, ouvinte nosso de todos os dias. Um grande abraço aí. Zé Renato, um grande abraço do povo brasileiro. Receba um grande abraço do povo brasileiro. Você fala do mensalão do PSDB, do mensalão mineiro, tinha de ser punido. O governador de então, agora me foge o nome, Eduardo Azeredo. Você fala do governador Beto Richa, do PSDB, tinha de ser punido. Quando você fala de Aécio Neves, também tinha de ir para a cadeia. Ninguém vai ser punido, Caio. Eu sou brasileiro, caro colega. Olha a cor do meu narizinho. Eu acredito. Se estivéssemos num país sério, em que verdadeiramente a justiça é para todos, não é assim que se diz? A justiça é para todos, deve ser para todos, né? Se estivéssemos realmente num país sério, em que a justiça fosse igual para todos, como é que todos são iguais? Todos são iguais perante a lei. Se fosse verdade isso, se todos fossem iguais perante a lei, Lula não ia escapar. Infelizmente, porque no Brasil, ninguém teria escapado. Então não pode escapar um, porque ninguém escapou antes, ninguém vai escapar agora. Não são todos que são iguais perante a lei. Agora, há um salvo-conduto que é oferecido pela mais alta corte desse país ao maior bandido da nação. Mudaram a lei para beneficiar o Lula. E eu vou repetir aqui. Você não pode mudar a lei, seja você ministro, todo-poderoso como presidente do STF ou não, você não pode mudar a lei. Esforço. Não é que mudaram a lei. Não é que mudaram a lei. Esforço. Mudaram a interpretação da lei. Isso parece jogo de futebol. Que seja. Em que o juiz... Então mudaram a interpretação o árbitro, ele analisa uma subjetividade.
o Lula teve a intenção ou não de tocar a mão na bola? Na minha opinião, ele não teve a intenção de tocar a mão na bola. Mas para mim ele teve a intenção de tocar a mão na bola, caro colega, nobre colega. Pô, isso é interpretação da lei. Que seja. A lei, seja mudança na interpretação o da STF lei. não faz lei. STF não faz lei. Juiz não faz lei. Juiz não é legislador. Isso foi dito Mudaram a ontem interpretação. Lá. Isso não foi dito lá. Me corrigindo agora, aqui. juiz Mudaram a aplicação da lei. Então, no Brasil é assim. Se vou eu lá, o juiz olha pra minha cara, eu vou interpretar a lei desse jeito. Vai você? Não, Caio Bortolão, eu vou interpretar a lei de outro jeito. Que raio de negócio é esse? Isso é o Brasil, pô. Eu sempre defendi nos meus programas, neste microfone, e sempre que pude, até em outros lugares, o poder judiciário no qual eu acredito e o Ministério Público desse país. Agora começa novamente o movimento nas redes sociais para que o brasileiro vá de novo às ruas protestar antes do julgamento final que pode conceder a liberdade ao Lula. Efetivamente é isso. A concessão de um HC ou o julgamento do fim da prisão em segunda instância é conceder a liberdade ao Lula. Em termos práticos, é isso. Eu gostaria de saber do posicionamento dos juízes e das juízas sérios desse país. Eu gostaria de saber do posicionamento dos promotores e promotoras sérios desse país. Eu gostaria de saber o que pensam os representantes do judiciário, ou vão calar-se os representantes do judiciário. Quando o ministro Luiz Barroso diz que o ministro Gilmar Mendes envergonha a corte, isso deveria ter reflexo em toda a magistratura. Porque se o ministro Gilmar Mendes envergonha a corte, pelo menos pela lógica, ele deveria envergonhar a todos os juízes e juízas desse país. Sérios, trabalhadores, defensores do povo, defensores da lei. E o ministro Marco Aurélio, que não sossegou enquanto não colocou em votação essa questão no plenário. O Gilmar Mendes, que mudou de opinião, e a ministra Rosa Weber. E o Dias Toffoli, ministro representante do PT e do Lula. Afinal de contas, ele foi colocado lá pelo Lula. E o ministro Lewandowski, que foi colocado lá em função da amizade que a esposa dele mantinha com Marisa Letícia, ex-primeira-dama do Brasil. Essas pessoas, como diz o ministro Barroso, ao que parece, não estão preocupadas com o interesse coletivo. Defendem outro tipo de interesse. E isso é terrível para nós, para o povo. Eu sou o povo brasileiro, olha a cor do meu nariz, olha o formato do meu nariz. Eu sou o povo brasileiro. Eu não quero só que o Lula vá para a cadeia, eu quero que todos os corruptos vão para a cadeia. Sem exceção. Mas essa jogada no STF, Ivan, abre precedente para o Palocci ser solto. Afinal de contas, o Palocci reclamou da pressa, da celeridade em julgar o HC do Lula. Disse o Palocci, eu estou aqui há tanto tempo, por que não julgam o meu HC, que é habeas corpus? E um julgamento desse, Ivan, na Suprema Corte, abre um precedente jurídico sem tamanho. Todos os criminosos do colarinho branco que foram presos pela Operação Lava Jato, antes de transitar em julgado, com julgamento em segunda instância, todos eles têm de ser soltos, Ivan. Se o Lula não for preso, os demais corruptos desse país têm de ser soltos. E aí qualquer investigação, a Lava Jato ou qualquer outra, qualquer ação da Polícia Federal, qualquer ação do Ministério Público está descaracterizada, perdeu a força. Porque o que adianta investigar se a prisão, isso já tinha sido mudado no Supremo, só vale a partir de transitado em julgado, que é a terceira instância. A gente sabe que no Brasil, diferente dos Estados Unidos, nos Estados Unidos foi condenado, vai preso. Na Europa foi condenado, vai preso. No Brasil foi condenado, recorre. Perdeu o recurso, recorre. Perdeu recurso de novo, recorre. Tem recurso. No Brasil tem recurso do recurso. Tem embargos infringentes, embargos de declaração. Claro que essa regra vale para
os brasileiros ricos, para os endinheirados, que pagam, por exemplo, a defesa de José Roberto Batóquio, que veio a Limeira defender Silvio Félix, que há 6 anos, pouco mais, estava aqui em Limeira defendendo Silvio Félix e hoje defende o Lula. Mas não tem só Silvio Félix e Lula no seu rol de clientes. Tem outros tantos, todos peixes grandes da política nacional. Quem é que paga o Batóquio? Quem é que paga o ex-ministro Sepúlveda Pertence? Quem é que paga os advogados do Lula? Nesse país, quem tem dinheiro para pagar grandes advogados não vai para a cadeia. Quem vai para a cadeia sou eu, ó. Olha a cor do meu nariz. Olha a cor do meu nariz. O povo. Experimenta roubar um pacote de bolacha de um supermercado. E eu não estou sugerindo que você faça isso, não. É cana! É cana! Pra gente que tem o nariz igual ao meu, redondo e vermelho, é cana! Pra quem rouba uma galinha de um galinheiro para dar de comer, é cana! Pros poderosos, eles mudam depois de um recurso. Depois da negação de um recurso, de outro, eles mudam a interpretação da lei. Eles mudam a aplicação da lei. Não interessa o tamanho do escândalo. Não interessa o tamanho do buraco, do roubo, do desvio. Não interessa o tamanho do prejuízo para a nação. Me admira de você ter descoberto a roda agora. Ontem que você viu isso, sempre foi assim no Brasil. A vida inteira foi assim, não foi ontem. Me permita indignar-me. Me permito, claro que Permita-me indignar-me. Você está com a fúria dos justos. Está demonstrando a fúria dos justos. A sua manifestação, a sua indignação está corretíssima. Porque a liberdade do Lula, a liberdade do Lula garante a liberdade de qualquer corrupto nesse país. Só agora que você está vendo isso, que nesse país aqui, esse conjunto, o arcabouço de leis, como dizem os operadores do direito, o arcabouço foi todo ele construído para esse fim, para esse propósito que agora nós estamos assistindo. Quando eu falo da conveniência das leis, agora todo mundo joga pedra no STF. O mesmo STF que lá atrás, presidido por Joaquim Barbosa, presidido por Joaquim Barbosa, condenou os petistas no episódio do Mensalão. Todo mundo aplaudiu, o mesmo STF. Olha que maravilha, prenderam o Zé Genuíno, prenderam o Zé Dirceu, prenderam não sei quem, todo mundo aplaudiu mesmo. Agora, esse mesmo STF é alvejado com pedras e ofensas e isso e aquilo. Ora, mas quem é que tinha qualquer expectativa de que pudesse haver alguma coisa digna, nobre em tudo isso? A vida inteira, o Brasil, desde 1500, desde que os portugueses aqui aportaram, é assim. Cadeia. O povo fala. Cadeia no Brasil foi feita para preto, pobre e prostituta. O arcabouço de leis, ele foi construído, urdido e tramado para livrar a pele dos graúdos, dos bacanas, dos que podem contratar grandes escritórios de advocacia a custo de milhões e milhões de reais. O resto do povo é a Duralex Sedilex. Sempre foi assim. Não tem novidade nenhuma. Você está certo com a sua indignação, mas não tem novidade nenhuma que você está falando. Eu sempre vi isso. Essa coisa que você está falando hoje, eu vi a vida inteira. Eu vou repetir mais uma vez na minha condição de povo. E o que me define como povo? Esse narizinho que eu uso. Redondinho, vermelhinho, com o maior respeito aos palhaços. Com o maior respeito aos palhaços profissionais. Ou não, aos palhaços amadores, com o maior respeito à arte circense. Não me entendam mal. Não tem aqui nenhum deboche com relação a quem ganha a vida pintando a cara e colocando esse narizinho aqui, vermelhinho e redondinho.
Aliás, ainda bem que existem os palhaços, ainda bem que existe o circo, ainda bem que existe a arte, ainda bem que existe esse humor pueril, infantil, engraçado, para tornar os nossos dias mais alegres, mais leves, mais fáceis. Mas esse meu narizinho de povo brasileiro é porque, repito, eu estou me repetindo aqui, eu gostaria de ver, Ivan, minha gente, povo brasileiro, todos os corruptos pagando exemplarmente. Não é só o Lula, mas é o Lula também. O fato dos outros corruptos não terem parado na cadeia não dá salvaguarda ao senhor Lula. O Lula tem de ir. E os demais corruptos também. E não importa qual é o P, se é PT, se é PMDB, se é PSDB, se é PSD, se é PSB, nessa sopa de letrinhas que formam os partidos brasileiros que passam de 40. O Brasil é um país que tem pelo menos 40 ideologias diferentes, porque tem partido para todo canto. Tentaram até emplacar o Partido Nacional Corintiano nesse país. Não é um país sério. Evidentemente não é um país sério. Todos os corruptos teriam de pagar. Com a libertação iminente do Lula, nenhum vai pagar. E quem está na cadeia vai sair. Com a libertação iminente do Lula, a libertação da prisão, ele não está preso, ele está solto. Acabou a Lava Jato. Acabou a Lava Jato. Tem que parar a Lava Jato. Porque a libertação do Lula é a maior derrota da Lava Jato. É a maior derrota do Brasil. E, fundamentalmente, Ivan, isso se dá, desgraçadamente, por um movimento dos corruptos. Vamos fazer um movimento junto ao STF, livrando a cara do Lula? Nós livramos todas as nossas caras. Ué, mas o Lula não vai preso, nem nenhum de nós. O Jucá não falou isso? O Jucá não falou isso outro dia? Não falou isso outro dia? Vamos fazer isso com o STF, com tudo. Tá aí a frase dele gravada numa dessas gravações aí de áudio. Eles estão trabalhando para isso faz tempo. Agora, só uma historinha rápida aqui. Já falei de um documentário que eu assisti recentemente, que eu recomendo, do Jorge Furtado, um documentarista brasileiro, que fez um documentário sobre a imprensa nacional, a imprensa hoje, a imprensa brasileira, ouvindo vários jornalistas importantes da imprensa nacional, e se fundamentando, se baseando numa peça de um inglês, Ben Jonson, que foi conterrâneo de Shakespeare. Ben Jonson, um intelectual inglês primeiríssimo, do nível de Shakespeare, criou uma peça lá em 1625 chamada Mercado de Notícias. Tem uma historinha sobre Ben Jonson que o Jorge Furtado conta no documentário que é saborosíssima. Ben Jonson, um intelectual de primeiríssima grandeza. Ali, pau a pau com Shakespeare. Ele falava não sei quantas línguas, trocentas línguas falava Ben Jonson. Uma delas latim. E o Ben Jonson, um teatrólogo, ele um dia teve lá uma discussão com um ator de uma peça dele, começaram a brigar, tal e coisa, o ator passou a mão numa espada, estamos falando de 1625, ele passou a mão numa espada, duelo de espadas e tal, e o Ben Jonson, pum, feriu de morte o ator, matou o ator da peça dele, naquele duelo. E aí ele foi julgado. Ele foi para os tribunais da Inglaterra e foi condenado. E naquela época, se você tirasse a vida de alguém na Inglaterra, a condenação, a sentença era a forca. Ben Jonson, grande intelectual maravilhoso, espetacular, falando trocentas línguas e tal e coisa, iria subir no cadafalso e ia ser enforcado. Porém, a lei dizia o seguinte, que quem matasse outra pessoa seria enforcado, morreria na forca, vírgula. Porém, se souber falar latim, será perdoado. E o Ben Jonson falava latim. Foi perdoado. Isso me lembrou as coisas que acontecem no Brasil, né? Aqui todos são iguais perante a lei
e serão condenados em casos de corrupção, por exemplo, vírgula. Porém, aqueles que usarem sapato azul, não. As leis são feitas assim aqui no Brasil, como eram na Inglaterra em 1625. Você pode matar alguém, se você matar alguém, você vai ser enforcado. Mas se você souber latim, não. Olha só. Certamente a lei foi feita lá em 1625 ou 1500, sei lá quando, na Inglaterra. Essa lei foi feita para livrar a cara de algum bacana. A lei foi feita assim lá na Inglaterra, naquela época, para livrar a cara. Putz, o cara matou o outro lá, vai ser enforcado. Mas ele fala latim. Vamos pôr na lei aqui um detalhezinho. Quem fala latim não vai ser. E o Ben Johnson foi beneficiado porque a lei foi construída para livrar a cara de alguém. Aqui no Brasil, as leis são feitas assim. Elas são redigidas para livrar a cara de alguém em algum dia, em algum momento. É assim, gente, desde sempre. Aqui em Limeira, em dezembro de 2016, um empresário endinheirado com o seu automóvel Mercedes-Benz matou uma mulher. Ali perto do antigo Ítalo, subindo a rua Tiradentes, matou uma mulher. Passou pelo sinal vermelho, atingiu a traseira de um carro, estava sentada no banco de trás do carro uma mulher de mais de 70 anos, uma senhora, que morreu na hora. Esse empresário endinheirado, parente de alguns políticos aqui de Limeira, inclusive, fugiu. Você pode dizer, mas ele não queria matar ninguém. Eu também acho que ele não queria matar ninguém, foi um acidente. Mas ele matou. Ele estava embriagado? Não sei. Contribuiu para isso. Não sei se estava, né? Ele estava em excesso de velocidade. Embriagado, não sei. Se bem que encontraram no carro dele latas de cerveja. Ele tinha usado alguma outra substância? Não sei. Efetivamente, ele se envolveu no acidente e matou uma pessoa. Sendo que o histórico dele era no ano anterior, com o mesmo carro, o mesmo automóvel Mercedes-Benz, ter jogado esse carro. Jogado o carro em cima de um casal. Porque, ao que consta, pelo menos diz no boletim de ocorrência, o casal desceu numa loja de conveniência de um posto de gasolina e ele mexeu com a namorada, com a esposa, com a amásia, com a amante, sei lá, de um rapaz. E o rapaz não gostou. E aí começou uma briga. E ele teria jogado o carro em cima desse casal. Tem boletim de ocorrência. No ano seguinte, ele mata uma mulher. Sabe o que ele faz, Ivan? Ele foge. Ele permanece foragido durante um período. É preso, fica alguns dias na cadeia e é solto. Quem é que paga a dor dessa família? Mas ele não queria matar. Eu também acho que não. Mas foi um acidente. Eu também acho que foi. Só que quando você ultrapassa os limites de velocidade, você assume a responsabilidade de matar alguém, inadvertidamente ou não. O seu carro vira uma arma. E foi o que aconteceu. Esse empresário endinheirado que matou uma mulher num acidente com a sua Mercedes-Benz, tá solto, Ivan. Tá solto. Assim como tantos outros. Dá para acreditar minha gente, povo brasileiro, é só notar a cor e o formato do meu nariz. Posso acreditar nesse país? Posso acreditar na justiça desse país? Aliás, que culpa tem os juízes que fazem cumprir a lei, né? Em muitos casos. Posso acreditar nos legisladores desse país que legislam em causa própria. Quando a Suzane von Richthofen, que planejou a morte dos pais, recebe indulto de Dia das Mães. Suzane von Richthofen. E os irmãos, cravinhos, estão soltos, que mataram os pais dela. Ela destruiu uma família por dinheiro. Já ela está solta. Caio, mas o que você queria? Ela já cumpriu a pena. Eu queria que ela mofasse na cadeia. Como a Elise Matsunaga, que picou o marido. O que eu queria para ela? Que ela mofasse na cadeia. Que ela morresse na cadeia. Ela vai sair daqui a alguns anos, poucos anos. A Ana Carolina Jatobá e o Alexandre Nardoni
que mataram uma criança de 5 anos, filha do Alexandre Nardoni, jogando a criança pela janela de um apartamento, já estão soltos. Aliás, a Ana Carolina Jatobá tá cumprindo uma saidinha. Não é exatamente um indulto, né? Mas é a saidinha da Páscoa, Ivan. Ela que matou a enteada. O que eu queria para eles? Que mofassem na cadeia. Não vão mofar na cadeia. Vão ficar mais alguns anos e vão estar em liberdade. O casal Nardoni, Jatobá, a Suzane von Richthofen, a Elise Matsunaga, para citar 3 exemplos. Quer ver outro? O Bruno. Aí a petezada diz, condenaram o Lula sem prova. Ivan, o Bruno e o Macarrão foram condenados sem que o cadáver da Elisa Samúdio aparecesse. Alguém duvida que foram eles que mataram? O cadáver não apareceu, a defesa se baseia nisso. Porque, ao que consta, eles picaram o cadáver, jogaram o cadáver para os cachorros comerem. E depois os restos foram cimentados, jogados numa vala, num buraco. O Bruno, goleiro Bruno, ano passado conseguiu sair da cadeia, voltou para a cadeia, mas conseguiu sair da cadeia. E o que aconteceu nesse país onde moro eu, povo brasileiro, e você também? O Bruno, saído da cadeia, foi tratado como ídolo no Boa Esporte, lá em Minas Gerais. Pais levavam os filhos para tirar foto com o Bruno, para fazer selfie com o Bruno, para pegar autógrafo do Bruno. Aliás, houve até um dirigente passado do Independente Futebol Clube que quis trazer o Bruno a Limeira. Você se lembra disso? Lembro. O Independente queria contratar o goleiro Bruno. Pelo marketing. Que mané, que marketing, coisa nenhuma. Marketing. Este é o país... Era um marketing de gosto duvidoso, né? Mas era um marketing. Esse é o país onde vivemos. Nós, você, eu, o povo brasileiro. Daqui a mais ou menos 10 dias, 11 dias, vão julgar o HC do Lula. Né? O Lula não está definitivamente livre da prisão. Mas pelos placares de ontem, fica claro que o Lula deve ter os 6 votos que precisa. Eu não apostaria. O Gilmar Mendes provavelmente vai estar viajando, mas aí a Rosa... um voto a menos para o Lula. Não, mas a Rosa Weber vota a favor do Lula. E em caso de empate, 5-5 na decisão... Eu não apostaria. Mas um empate na Suprema Corte, 5-5, livra a cara do Lula. O Lula só não terá a cara livrada se o resultado for, por exemplo, com 10 ministros, 6-4. Se for 5-5, se der empate, o Lula terá a cara livrada. O Gilmar Mendes pode viajar tranquilo, porque, ao que parece, o voto da ministra Rosa Weber será pelo fim eu acho que essa fulanização dessa decisão aí, eu sou favorável à manutenção da proposta constitucional de prisão só quando transitado em julgado. Eu acho que isso tem que respeitar. Se tem que respeitar a Constituição, se não tem que ter interpretação de lei, tem que valer o que está na Constituição. Prisão só depois de transitar de julgado. O STF mudou essa questão. Então, numa dessas interpretações. E essa fulanização do julgamento, de ser justamente o Lula, aí é que está o perigo. Aí, mas se fosse o Aécio isso Neves... pode parecer que é bom para ele. Aécio Neves, o seu coração esquerdista fosse o réu Aécio Neves, não diria que agora o Supremo é o protetor da lei. O Supremo... Espera um pouquinho, foi o Supremo que mudou a questão da prisão. Mas mudou por conveniência. Você vai mudar de novo? Mudou por conveniência, é o que eu estou falando. É a interpretação da lei. E agora a cena mudar novamente por conveniência. Agora a cena mudou, o cenário mudou, por conveniência pode mudar. Isso é ruim pro país, pô. Que isso? A alta corte vai de acordo com... Isso que eu tô falando, de acordo com a cara do freguês, pô. Entendeu? Por isso que eu falo, não tem esperança nenhuma de coisa alguma. De sair coisa boa disso. Não tem. E não tem esperança nenhuma de pôr. Se isso... Tem muita gente que acha que a prisão do Lula vai ser um marco na história do judiciário da paz. A partir daí vão passar a ter justiça. Conversa mole pra boi dormir, é mentira. Vão continuar tendo a mesma coisa. Do mesmo jeito que vai continuar sendo. E a liberdade, com o Lula preso, com o Lula solto. E a liberdade do Lula sepulta de uma vez a Lava Jato. E qualquer tentativa de moralizar esse país. Porque você que está nos ouvindo e vendo, vai falar o que para o seu filho? Ou para sua filha?
quando você for educá-lo, ou para o seu neto, ou para a sua neta, o que eu vou dizer? O que eu vou dizer para o meu filho? O que você vai dizer para os seus, Ivan? Para os seus netos? Ou sobrinhos? A gente educa pelo exemplo. Que exemplo que nós vamos apresentar? O Leandro Silva está lembrando do caso do Guilherme de Pádua. Lembra aquele ator, Guilherme de Pádua? Eu dentro da minha tá família, solto também. Dentro da minha família, na minha casa, para os meus filhos, eu dou os meus exemplos. Eu não uso esses exemplos aí. De Lula, de Gilmar Mendes, de Barroso. Eu não uso essas pessoas para exemplo dentro da minha família. Na minha família, o exemplo sou eu. Se eu der exemplo errado lá, a culpa é minha. E se eu der o exemplo positivo, sou eu que estou dando também. A responsabilidade é minha na minha casa. Eu não uso essas figuras aí para ilustrar como exemplo da minha família, não. Nenhum desses daí. Nem Barroso, nem Boi Barroso, nem Boi Fubá. Eu já penso um pouco diferente, não é? Você vai ter que privar os seus, então, do noticiário, da televisão, do rádio, da internet. Não, é um pouco difícil, né? Você vai ter que isolar os seus... Não tem que isolar nada. Colocá-los numa redoma. Não, isolar nada. Porque... Isso que eu estou falando aqui para você e para os amigos ouvintes, eu falo para os meus filhos. Eu falo para os meus filhos. Eu procuro levar para eles a realidade do nosso país. Aqui o meu filho, o pai, aquele cara... Não, aquele cara lá tá fazendo um jogo assim. E aquele cara lá, pai, tá fazendo o quê? Aquele cara lá tá fazendo um jogo assado. Ô, pai, mas então é tudo... meu filho, é tudo uma jogatina. Não pense você, não. Tem um ouvinte aqui que se identifica, na verdade, com o nome de um residencial. Aliás, eu acho que o nome dele é R. Rocha Residencial Campo Belo. Ele deve morar no Campo Belo. Uhum. Ele diz, acordem, um juiz apenas vai pedir vista. Eu não entendi o que ele quis dizer. Um juiz vai pedir vista, isso só atrasa. Vai empurrar com a barriga. É uma visão, é uma visão. E aí o Lula continua não podendo ser preso. Sim, e não muda o panorama da segunda instância. Você entendeu? Ele está achando isso, esse é o entendimento dele. Um juiz pede vista, já foi dada a salvaguarda para o Lula está com a salvaguarda, empurra-se com a barriga, a prisão com segunda instância continua valendo, até porque o mérito não foi julgado, essa é uma visão, mas eu não acho que vai ser por aí, não. Eu acho que eles vão resolver esse negócio da segunda instância aí. O Ricardo Palma, que é petista, que comemorou a vitória do Lula ontem, está dizendo aqui que... Quando foram absolvidos Aécio e Temer... Na verdade, Aécio e Temer não foram absolvidos ainda porque nem foram julgados, nem foram julgados, então não há absolvição. E ele está dizendo aqui que o Lula vai ser preso. Eu não... Eles no momento estão sendo investigados. Não acredito na prisão do Lula, acredito que a investigação deve prosseguir. Acho lamentável que o Lula escape, o Lula escapando é o fim da Lava Jato. E a Lava Jato indo para o ralo, indo para o buraco, aí sim é que o seu Aécio vai continuar solto, é que o seu Temer não será investigado como deve, julgado e condenado. O seu Romero Jucá, o Ricardo, ele tem foro privilegiado, assim como os outros políticos desse país. Moreira Franco tem foro privilegiado. Essa turma toda do Temer está no governo brasileiro debaixo do foro privilegiado. Então, nenhum deles pode ser preso neste momento. O PT tentou manobra semelhante com o Lula, colocando o Lula na condição de ministro, né? O Lula assumiria como ministro exatamente para não ser preso. Não é de hoje que o PT vai tentando o que pode para evitar a prisão do seu maior líder, o Lula. Não é uma coisa nova, não é uma coisa de agora. Então, quanto aos demais, os demais infelizmente só poderão ter o destino da prisão se deixarem os seus mandatos. Não é assim do jeito que você está falando. Acabou com a Lava Jato, ninguém mais vai preso. Não é verdade isso daí. Vai voltar ao status quo anterior. Qual é o status quo anterior? Prisão só transitado de julgado. Mas aí tem todos aquelas protelações, aqueles embargos e o cacete que tem aí na justiça, justamente. Tudo construído para isso mesmo, né? Sim, é verdade. Vai ser assim, vai ser difícil você botar, mas o processo continua. Um dia, quem sabe, acontece com um deles aí o que aconteceu com o Paulo Maluf.
Lá na frente, daqui 20 anos, 30 anos, Mas se o cara não morrer antes. absolutamente se o cara não morrer extraordinária, antes né? e tal. Porque o Maluf Agora, passou a vida sendo investigado, como é que processado e foi preso aos 85 isso anos. tem solução? Isso tem solução, gente. Tem solução para tudo isso que nós estamos falando aqui, tem solução. É só você fazer uma completa reforma completa e decente reforma desse sistema que está aí, porque o sistema foi todo construído para salvar a pele desses caras. Então é preciso fazer uma... Enquanto não se fizer uma reforma, Lava Jato pode fazer quantas Lava Jato... Lava Jato não é solução para o país. Solução para o país é uma reforma desse sistema. Acabar com essas possibilidades de postergação, de protelação dessas coisas. Isso tudo foi armado, urdido e tramado para salvar a pele dessa gente. Se a gente conseguir fazer uma reforma disso aí, acabar com essas coisas, essas facilidades todas aí que existem, né? Principalmente nesses casos desses crimes hediondos que você citou aqui, crime bárbaro. O sujeito arrancou a cabeça do outro fora, dando risada. E no dia dos pais, ele foi solto para fazer uma visita para o papai e para a mamãe, vai arrancar a cabeça de mais quem a hora que ele sair. Né? Essas coisas que tinha que acabar, tudo isso passa por uma grande reforma. Agora, quem é que está todo mundo preocupado em prender o Lula? Eu estou preocupado em fazer reforma. Porque só prender o Lula, repito, botou o Lula na cadeia, legal, beleza, todo mundo está contente. Agora acabaram-se os nossos problemas, acabaram nada, continua tudo do mesmo jeito, gente. Não resolve nada. Eu acho que vocês estão iludidos, vocês estão enganados. Achando que quando botar o Lula na cadeia, fez-se justiça no país. Os cambal. Vai continuar tudo do mesmo jeito. E se botar o Lula na cadeia, se botar, que eu duvido, eu dó, embora não queira apostar, Ricardo, porque eu prezo meu dinheirinho. Procede aqui, falar a respeito do Lula e que isso tira foco da eleição. Ricardo, eu acho que não tira foco da eleição, mas eu concordo com você quando você destaca que a eleição, acabou de fazer a mesma coisa o Ivan, é muito importante. Agora, o brasileiro não gosta de política, né? O brasileiro não quer saber... de estudar a vida de um político antes de votar nele. O brasileiro, infelizmente, caminha para o local de votação, abaixa, pega o santinho que foi jogado no chão, e não podiam jogar santinhos no chão, não podiam emporcalhar a cidade e emporcalham, e aí o brasileiro pega aquele santinho, olha, e é nele que ele vai votar. O brasileiro muitas vezes vai votar contrariado. Aqui o voto é obrigatório, não poderia ser obrigatório. O brasileiro vai votar, ele vai votar porque disseram para ele que é obrigatório, mas ele não está nem aí com o processo em si. O brasileiro vota no rouba, mas faz. Teve um cara que falou que aqueles que não gostam de política... Defende o rouba, mas faz. A condenação para quem não gosta de política é ser governado pelos que gostam. Teve um cara que falou isso. Mas se não é isso, é mais ou menos isso que ele falou. A condenação para quem não gosta de política é ser governado por quem gosta. E quem gosta nem sempre... Como pensava e dizia nem sempre é bom, né? O Darcy Ribeiro, que eu citei no início da minha fala, eu perdi para esses caras. É evidente que eu estou mudando a frase, eu estou dizendo, aproveitando o mesmo conceito, mas usando outras palavras. Eu perdi para esses caras. Mas eu prefiro ter perdido para eles do que estar do lado deles. Eu acho que faz muito sentido. Eu prefiro perder para essas pessoas a estar do lado delas. Mas, lamentavelmente, nós, o povo brasileiro, que temos esse narizinho aqui, olha, redondinho e vermelhinho, nós não pensamos assim. A maioria de nós não pensa assim. A maioria de nós acha que tudo é normal, desde que a nossa vida esteja caminhando bem. A maioria de nós pensa dentro de uma lógica egoísta. A maioria de nós acha que é normal guarda municipal usar viatura, parar na faixa de segurança com giroflex ligado, no horário de serviço, para dar uma carona para a filha. Depois de ontem, eu vou dizer uma coisa, viu? Eu acho até que não tem problema, não. Acho que os guardas municipais podem mesmo levar filhas e filhos para a escola na viatura. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Né? Porque para boa parte da população não tem, nem para o secretário da segurança tem, quiçá para o cidadão. Mas o cidadão de bem não pensa assim. Entende que pequenos escorregões, para não chamar de delito, passam
entendem que pequenos crimes passam. Porque a gente é incentivado a pensar nesse país que o crime compensa. Porque não interessa o passado do político, não interessa o que ele fez, não interessa o quanto ele roubou, não interessa. Ah, ele era bom, ele me ajudou aqui, vou votar nele. E assim a gente caminha retroalimentando esse estado de coisas com as quais nós vivemos, nós convivemos diariamente. Se a política desse país, como diz você, Iva, está nas mãos dos maus, é porque nós não nos preocupamos em escolher os bons. Então é culpa nossa. É culpa minha, ó. Rapaz, com o meu narizinho vermelho. É culpa do povo brasileiro. Eu vou falar pela enésima vez aqui neste microfone. Nós ficamos... O brasileiro tem mania de esperar o salvador da pátria, por colocar tudo na mão do salvador da pátria. Nós ficamos sempre deixando na mão dos outros para resolver os nossos problemas. Está nas nossas mãos a condição de resolver os problemas do país. Nós podemos resolver isso nas urnas, se nós tivermos um pouquinho mais de atenção, de cuidado e de carinho para com as eleições, para com os políticos, para com a votação. Está nas nossas mãos. Nós somos capazes... É assim, essa pindóia de democracia funciona desse jeito, é assim que funciona. Essa coisa foi criada para isso, para o poder ficar nas nossas mãos. Nós é que entregamos para eles. Nós somos tontos, um bando de tonto. Eu uso esse narizinho vermelho aí, a gente entrega na mão deles. O poder é nosso, não é deles. Nós é que colocamos eles lá. E está nas nossas mãos. O destino do Brasil está nas nossas mãos. Nós podemos mudar tudo isso aí que está aí, se nós quisermos. Agora, se a gente quiser continuar a ser trouxa, vestir nariz de palhaço, a gente pega e escolhe um aí para ser o salvador da pátria, vota nele e deixa ele ir fazendo. É assim que a gente construiu essa situação que a gente está até hoje aqui. Bom final de semana, Ivan. Bom almoço, um bom final de semana. Nós nos encontramos de novo na segunda-feira. Daqui a pouco a Nani apresenta o Educadora Meio-Dia. Eu, povo brasileiro, me recolho com o meu narizinho vermelho. Carequinho. Boa tarde, Educadora. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Quem for